Oi, no debate de hoje, 10 anos da Lei Maria da Penha, uma lei criada com o objetivo de coibir a violência doméstica contra a mulher. No tema de hoje também vamos falar de feminismo. Conosco aqui, Mônica Barroso, vice-presidente da Comissão da Mulher, defensora pública e membro da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Mulher. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda, Mônica. Muito obrigada. Muito prazer entrevistá-la aqui no sofá da nossa TV OAB. Todo meu está aqui. E Mônica Vieira, tudo bom? Tudo ótimo. Bom a gente aqui no bate-papo. Pois é, muito obrigada pelo convite. Gente, vamos lá. Nossa discussão aqui dá 2 programas, eu acho. Mas vamos tentar ver se a gente consegue falar um pouquinho. A gente teve uma importante data agora, Mônica, que foram os 10 anos da Lei Maria da Penha, né? Que vários tipos de violência a gente pode pensar hoje que a lei vem coibindo contra a mulher ou não? Na realidade, fala da violência contra a mulher. Sim. Que é uma coisa que o Brasil há muito pouco tempo admitiu que existia. Foi só na Constituição de 88, né, que nós conseguimos, nós mulheres brasileiras, conseguimos nos unir e pela primeira vez nós passamos a frequentar o Congresso Nacional fazendo lobby na época da Constituinte. Foi aí que a gente conseguiu inserir no texto constitucional que o Brasil reconhecia que existia no Brasil a violência doméstica e familiar contra a mulher, que está lá no artigo 226, né? Que é isso que o Brasil não conseguia admitir, porque nós mesmos não achávamos que isso era violência. O homem podia fazer da mulher o que quisesse. Então, a partir da Constituição de 88, o Brasil reconhece que existe, mas não regulamentou a preconização constitucional. Eu tenho uma curiosidade. Essa questão da Lei Maria da Penha, existem leis parecidas com a Lei Maria da Penha em outros cantos do mundo? Na Europa? Não, mas a América do Sul e o Brasil são muito mais avançados do que a Europa no que diz respeito a isso. Sim. Muitos países da Europa não admitem que existe violência doméstica e familiar, e lá existe muito. Se mata mulheres no Ceará e se mata mulheres em Paris, em Londres, né? Se vocês não lembram, só para lembrando que antigamente, na Idade Média, por exemplo, o rei Henrique VIII casou-se 6 vezes e mandou matar 2 das suas mulheres e fica por isso mesmo. Né? A Europa é mais violenta para as mulheres do que o Mônica, Brasil, sob esse ponto de vista legal. Sim, né? Sim. A Lei Maria da Penha é a terceira lei no mundo, hoje a ONU reconhece como uma das 3 leis mais interessantes no mundo, mas na Europa nós ainda estamos brigando. Por exemplo, a Delegacia da Mulher é invenção nossa, das mulheres brasileiras. E a Europa então começa a ver e a sentir que essa violência também existe lá. Mônica, a gente estava até conversando antes mesmo da gravação do programa, e você estava citando alguns tipos de violência. Eu acho importante a gente falar também um pouco sobre isso, né? Citar as violências, porque nós mesmos temos muito preconceito e admitir que aquela situação é um ato violento, aí tenta mascarar, não, ali eu fui só assediada, ali eu fui só coagida. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu sempre digo isso, que o maior problema, o maior trabalho que eu tive na condição de defensora pública, cuidando de mulheres, foi explicar para as mulheres o que era violência. Porque nós não temos muito consciência disso. Os maridos podem fazer o que eles quiserem e isso não é violência, é uma fase difícil, ele está com um problema difícil, mas vai passar, vai superar e você vai aguentando. Tanto que, veja, a gente coloca no artigo 7º da Lei Maria da Penha, a gente tem quais são esses tipos de violência. A violência sexual é uma grande violência. A mulher não quer ter o ato sexual naquela noite, mas é obrigada. Hoje temos mais denúncias de mulheres casadas que são estupradas. Sim, antigamente elas diziam que estavam com enxaqueca, com dor de cabeça para se livrar. Não estava afim, mas é obrigada porque é casada. Né? Então a violência sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral e a violência física. Né? E a gente não sabe qual é a pior, porque muitas vezes ele não bate na mulher, mas quebra a alma dela. Né? Acaba com o coração dela, com as emoções, com os sentimentos. Então, essas violências elas estão ali elencadas na Lei Maria da Penha. O problema são as mulheres entenderem o que são essas violências, que esse momento não foi um ato de impensado dele, foi uma violência. E a Lei Maria da Penha diz muito claramente que quando essa violência se instala, não há mais possibilidade de acordo. Não tem que chamar o homem para dar conselhos, para que ele não faça a próxima vez. Instalou-se a violência, o casal tem que separar, porque isso vai acontecer de novo. Mônica, como a gente falou, a lei fez 10 anos agora e, de fato, foi um avanço gigante, né? Qual é o seu balanço aí desses 10 anos de Maria da Penha e o que a lei ainda não conseguiu organizar? Olha, teve 2 momentos ultimamente que eu achei interessantes, que eu acho que valeu a pena. Por exemplo, agora existe um grupo de delegados e delegadas de polícia que estão fazendo um lobby político para mudar a Lei Maria da Penha. Tem um PL que está aí, um projeto de lei que está em tramitação. Para que dê aos delegados a competência de criar isso. Você é a favor disso? Não, sou não. E eu disse isso na audiência pública que nós fizemos, a Defensoria e a Comissão Estadual da Advogada da UAB do Ceará,
que tem feito um belo trabalho, né? Manuela Prachedes, hoje nós temos Roberta Vasques como a nossa primeira vice-presidenta no Ceará, o que foi uma luta das mulheres advogadas. E a gente fez uma audiência pública com a Defensoria Pública, e quando eu vi, o plenário estava lotado de delegados. E eu disse, valeu a pena a Lei Maria da Penha, né? Valeu a pena a gente chegar até aqui, pelo menos eles já estão interessados, já é muito, né? Muita coisa. E eu estou vendo diuturnamente na televisão programas falando da violência doméstica e familiar. Eu acho que isso tudo é um avanço. As pessoas estão discutindo esse tema, as mulheres estão falando, as mulheres estão perdendo medo de fazer as denúncias, porque antigamente não se fazia. Quando eu comecei a trabalhar com violência doméstica e familiar, a gente sabia que a gente só tinha acesso a um terço. Só um terço era notificado, quer dizer, a demanda reprimida era imensa. Então, a gente foi preciso que a Lei Maria da Penha criasse e criou efetivamente uma rede para fazer o atendimento dessas mulheres, que vai desde a delegacia, passa pelos centros de referências, tem casas-abrigos. Tem mulheres que são ameaçadas de morte e não podem ficar em casa, tem que sair, tem que ir para casa-abrigo. Hoje nós temos núcleo na Defensoria Pública, nós temos núcleo no Ministério Público e temos um juizado. Como a juíza aqui no Ceará, nós temos 2 juizados, no Cariri aqui em Fortaleza, onde a demanda é bem maior, uma juíza que é extremamente comprometida, como são comprometidas as delegadas, as promotoras. Quer dizer, hoje nós temos dentro da grade do Estado, dentro da máquina do Estado, que foi uma grande luta na Constituinte, que cuida especificamente dessa violência. Mas como é que você avalia o comportamento, por exemplo, de Fortaleza versus o interior? O interior também está acordando para isso? Não, as mulheres estão acordando, primeiro por causa da violência que ainda persiste. E segundo, porque estão ouvindo falar na televisão também. Né? Uhum. Mas Fortaleza tem uma rede que funciona razoavelmente bem. O interior do estado está desassistido. Nós temos 184 municípios e temos 9 delegacias de mulheres. Sério? Né? Só temos 9. E as delegacias não funcionam 24 horas como deveriam. Ou seja, senhores agressores só batam em suas mulheres no expediente, horário de expediente, porque à noite não tem como atender. Aí tem que ir né? para a delegacia normal. E aí tem que ir para a delegacia comum, que a delegacia comum não tem o preparo, os delegados, de uma maneira geral, não têm o preparo para atender as mulheres em situação de violência. As delegadas do Ceará, principalmente, que eu conheço de perto, são fantásticas, são mulheres que têm um grande compromisso com a causa, são capacitadas, eram vistas dentro da própria Secretaria de Segurança Pública como delegadas de segunda categoria, coisa de mulher, briga de marido e mulher, coisa pequena. Né? E não se lembram que, e a gente teve que tirar, e foi o STF quem determinou no Ceará, no Brasil, em 2012, que briga de marido e mulher não é uma coisa de menor potencial ofensivo. Sim. É uma coisa grave. Tem que meter a colher mesmo. Mete a colher, o garfo e a faca. Mônica, a internet trouxe ganhos assim indiscutíveis nos últimos anos. E aí a gente tem o cyberativismo que caminha em vários nichos aí. E o feminismo é muito forte hoje na internet. Muito, esse cyberativismo feminino. E aí eu lhe pergunto, essa geração de garotas que nascem nesse berço diferente já, a gente já tem hoje uma sociedade hoje um pouco mais diferente. Como é que você enxerga isso hoje? Eu tenho uma certa preocupação. Sim. Primeiro, a internet tem coisas muito boas e coisas muito ruins. Sim. E você precisa ter uma certa maturidade para discernir uma coisa e outra, e nem sempre elas têm. E também nós temos notícia que hoje está surgindo uma coisa chamada femismo, que é o machismo de saia. As meninas que não querem mais nem conversa com os homens, porque eles são todos agressores. Não é bem assim. Nós brigamos para que a gente consiga ter os mesmos direitos. A gente não brigou para a gente fazer com eles o que eles fizeram com a gente secularmente. Eu acho que a briga é para que a humanidade se entenda melhor, que as relações mulher e homem sejam mais prazerosas, mais francas e de iguais. Nós somos companheiros e companheiras, pode dar o nome de marido, mulher, esposo, esposa, mas nós somos companheiros que vamos dividir a vida doravante. Então, essa luta tem que ser dos dois, não é só das mulheres. O meu sonho é que o feminismo acabe. E que um dia mulheres e homens, de igual para igual, marchem para a vida à frente e que criem seus filhos igualmente. Não precisa colocar o enxoval rosa e azul, nem botar o nome do menino de Júnior. Né? Que seja o que ele quiser, que seja o que ela quiser, que se ela quiser ser jogadora de futebol, ela vai ser. Se ele quiser ser bailarino, ele vai ser. E que isso não são coisas de homens e de mulheres, são coisas da humanidade. E, Mônica, e falando um pouco mais sobre a internet, qual a sua avaliação, se está acontecendo avanço ou não, sobre essa violência digital, né, dos namorados? Nós temos casos graves, né? Maridos que colocam fotos das mulheres, expõem as mulheres. Nós temos mulheres vítimas de crimes na internet. E como é que você avalia esse avanço? Está realmente sendo moralizado? Não, eu acho que as mulheres se empoderando e se impondo, isso vai melhorar muito. Enquanto a gente for só vítima da situação. E, aliás, é uma coisa que está nos incomodando nesse PL. Nós não somos mulheres vítimas de violência, nós somos mulheres em situação de violência, né?
E aí, veja, o que precisa fazer é ter uma conversa mais franca com essas meninas e empoderá-las mais. Eu acho que a internet ainda é um território de ninguém, né? Nós temos alguns casos de crimes, mas não temos delegacias o suficiente que apurem esses crimes. E que as mulheres, por exemplo, colocam no seu Facebook que passou no vestibular de engenharia, e eu me lembro sempre de Montreal, um caso que teve, que uma faculdade politécnica só aceitava homens. No primeiro vestibular para mulheres, 19 mulheres passaram, e o menino do 4º ano foi lá, matou as 19 e se matou, porque ele não admitia que aquela faculdade tivesse mulheres. Isso foi já na década de 80. Quer dizer, enquanto as mulheres não se ocuparem em todos os espaços da sociedade, que elas sejam engenheiras, sejam arquitetas, tem umas meninas fazendo asfalto aí, né? Ocupem os espaços, e que os homens também ocupem os espaços todos, eu acho que nessa mudança as coisas vão acontecer. Agora, a gente tem que entender que isso é lento, ninguém muda a cultura da noite para o dia. Mônica, mais 10, 20, 30, 40 anos de Lei Maria da Penha e de outras leis que nos ajudem? 10 anos é muito pouco para uma lei muito nova ainda. Né? Eu acho que já melhorou muito. Nos últimos 5 anos, por exemplo, o número de homicídios de mulheres no Ceará baixou 10%. Isso. Né? Mas ainda se mata anualmente no Ceará de 200 a 300 mulheres. Nós ainda precisamos mudar isso mesmo, agora, já. Ok. Mônica Barroso, defensora pública, membra da Comissão Nacional de Direitos das Mulheres e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Grande prazer. Todo meu. Esse bate-papo gostoso aqui. Obrigada a vocês. Mônica, obrigada também pela presença. Até a próxima, tá? Até a próxima. Obrigada a você por estar com a gente na TV OAB. Se inscreve no nosso canal, OAB CE na TV, e até a próxima. Tchau, tchau.